Muito bom, gente. Então, nós temos falado sobre a presença de Deus e tudo mais. E hoje eu quero comentar com você uma coisa muito relevante, que é a aflição que nós estamos passando, não é verdade? E a aflição, Jesus falou, olha, vocês vão ter aflições neste mundo, mas não desanimem, eu venci o mundo. Eu venci. É nesse momento que a gente cita tanto esse texto, e esse é o momento da gente começar a pensar no que significa. E nós temos um bom exemplo agora. Né? Quando começou a quarentena, a gente falava assim, ai, né, como Deus é bom, não, Deus é bom, Deus é tremendo. Primeira semana nós estamos aqui, segunda semana, depois a terceira semana, quarta semana, quinta semana, meu Deus, e ainda não chegou no pico, como é que vai ser? E aí então, né, as pessoas começam a ficar desesperadas, as pessoas começam a sentir assim, puxa, mas o que vai acontecer? Eu pensei que ia ser mais rápido, eu pensei que ia mudar. E nesse momento a gente começa a perceber que a fé de algumas pessoas começa a balançar. Não é verdade? Agora, o que é que mudou? Mudou a nossa situação. Mas, gente, não mudou. Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. As promessas não mudaram. Lembra como a gente citava aqueles textos, né? Romanos capítulo 8. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. Né? E que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, alguém falava de um problema, alguém falava de alguma situação, a gente fala, não, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, tenha fé. Agora parece que, ai meu Deus, cadê o bem? A gente dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe esses bordões evangélicos, não é? Mas é a palavra de Deus. Na verdade, se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Veja, é um texto verdadeiro. Ele nos encoraja agora. O texto está dizendo, olha, se ele não poupou Jesus, será então agora que ele não vai dar as outras coisas? Mas aí a gente é o Pedro na tempestade, né? Olhando para o vento, e o negócio fica difícil. E a gente começa a desesperar. Né? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Vai ser aflição? Vai ser calamidade? E agora nós estamos em aflição, estamos em calamidade. Decretando calamidade em muitas cidades, países. Será perigo de morte? Não é verdade? E sabe, gente, aí a gente pergunta, por que é mais difícil crer agora? Por que é mais difícil crer agora? Queria que você pensasse. Está mais difícil crer agora? A gente ouviu agora testemunhos tremendos, né? Testemunhos tremendos. Olha que bom, é tão importante a gente compartilhar o que Deus está fazendo, encoraja. Mas a gente sente que agora parece que é mais difícil crer. Sabe por quê? Porque agora acontece uma coisa. Veja, presta atenção. Muitas vezes a gente fala que tem fé, que nós estamos encorajando, mas na verdade, lá no fundo a gente pensa, não, está tudo bem, eu tenho um bom emprego, a coisa está garantida, eu tenho um dinheiro na poupança, qualquer coisa vem no meu carro, qualquer coisa eu tenho uma casa, qualquer coisa eu tenho um terreno, então, não, eu tenho... E assim, não, mas tinha pessoas que não tinham nada realmente, mas tinha as pessoas que tinham uma segurança. Então, sabe, agora que não adianta ter carro, não adianta ter casa, porque de certa forma quem vai comprar carro, quem é que vai vender casa e o vírus ele não está nem aí se você tem casa, se você não tem casa. Ele não sabe se você é pobre, se você é rico. Você pode ter o dinheiro que você quiser, um ótimo plano. Mas se não tiver UTI para você, e você precisar de respirador, você morre, rico, pobre. É verdade que os mais pobres, os bem mais pobres, podem morrer mais. Mais rápido. Isso deveria incomodar. Se a gente não se sente incomodado, tem alguma coisa errada conosco. Onde está a compaixão? Mas sabe o que é mais difícil crer nesse momento? Porque agora não estamos mais no controle. Parece que às vezes era tão fácil, mas sabe o que a gente sente agora? Que a gente tinha um controle sobre algumas coisas. Mas agora não temos. E aí nós começamos a ficar tensos, começamos a falar besteira, brigar uns com os outros.
Começamos a brigar uns com os outros, mas o inimigo é outro. Então, a gente começa a ver, por exemplo, nas redes sociais mesmo, né? Nas redes sociais a gente percebe isso. A Patrícia Fernandes, irmã nossa, escreveu uma coisa interessante, né? Parece que temos assim 3 grupos, né? Parece que está todo mundo na mesma tempestade, mas uns estão de iate, uns estão de bote e outro está em canoa furada. Porque tem aqueles que estão dizendo, não, tudo bem, vamos ter que isolar mesmo. Não, peraí, também não é isso, não dá, tem que fazer alguma coisa, precisa sair. E tem os outros que falam, não sei mais o que fazer. Sabe? Na verdade, gente, não importa o barco que nós estamos, né? Será que vai ter alguém para pilotar barco? E sabe o que é interessante? Nós devíamos estar ajudando uns aos outros. Nós devíamos estar arrumando espaço nos barcos. Mas o ser humano, nesse momento de pressão, de aflição, sabe? Aquela coisa, sensação de controle, de querer estar na frente, começa a aparecer. Sabe, não estou criticando a sua situação nem nada. Não vai crítica aqui a ninguém. Mas aí você olha, as pessoas estão criticando políticos e criticando políticas, e isso e aquilo, e na verdade, quando você vê, é muito mais o interesse pessoal de cada um, não é? A maioria está se posicionando a partir dos próprios interesses e medos e temores. Os que estão melhor financeiramente, está tudo certo, os que já estão ruins. Mas sabe o que é interessante? Nós todos devíamos estar pensando. Porque o que o Evangelho nos ensina é que se o meu irmão não está bem, eu não devia estar bem. Se o meu irmão não está bem, eu deveria estar intercedendo por ele. E sabe, o vírus matou muita gente. E agora, vocês podem ver as notícias, estão descobrindo que, na verdade, matou muito mais gente do que se percebia. Porque eles começam a verificar com mais calma e ver, esse aqui também foi Covid, esse foi Covid também, puxa, também esse. E aí, a economia já foi afetada. Agora, pode morrer muito mais gente. E pode ter muito mais problema econômico, muito mais miséria, dependendo da nossa atitude. Bom, a gente não pode controlar todo mundo, mas assim, o que interessa é o que nós fazemos com a nossa vida. Ela é exemplo para os outros. Se a nossa atitude for de arrogância ou de humildade. Sabe, nós somos cristãos, e se você está assistindo essa transmissão, se você está vendo esse momento, é porque provavelmente você tem acesso a uma internet, você tem pelo menos um celular. Que bom. Nós devíamos dar graças por isso, sabe? Devíamos dar graças. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. E nesse momento a gente vê tantas pessoas expondo uma tristeza, algo tão duro, Cadê a gratidão dos cristãos? Eu fico pensando como é que estão os ambientes nas casas. Jesus falou, gente, deixa eu dizer para você uma coisa, vai ter aflição, vai ter dificuldade, mas eu vou estar com vocês. Aí nesse momento a gente começa a ficar, mas e agora? Deus está chamando a gente para ser intercessor, não somente por nossa família, nossos problemas, mas pelo próximo, pela cidade, pela nação. Nós estamos jejuando agora 40 dias e tal, mas o jejum que agrada a Deus é aquele que se importa com o próximo, aquele que envolve a prática da justiça. É um chamado para pensar no próximo. Mesmo aquele próximo que não pensa em ninguém. É um chamado para buscar a presença dele. Então eu queria recomendar a você com muito amor. É verdade que é um tempo difícil, mas sabe, talvez no final de tudo isso a gente vai descobrir que não é tanto se a gente apoiou aquele ou esse, aquela outra, que vai fazer diferença é o quanto nós buscamos a Deus e humildemente dizendo, Senhor, tem misericórdia da nossa terra. Senhor, não permita que morra mais gente. Você já pensou nas favelas do nosso país, onde as pessoas... Tem grupos de pessoas que, para eles, assim, tanto faz, porque não tem trabalho, não tem home office. E também não tem como se isolar. Multidões na Índia, países que estão aí. Porque Deus permite, não é que Deus permite, esse é o problema do homem, é do pecado.
Mas é um momento que só Deus pode interferir. E o Senhor está dizendo, eu fiquei impressionado, como diz o texto, de que ninguém se importou e intercedeu por esta terra. Então, quero convidar a você a pense um pouco em todas as pessoas. A gente sempre acha que a nossa dor é maior. Jesus veio, eu não vim para aqueles que estão os sãos, eu não vim aqui para os que não precisam de médico, eu vim para os doentes, para os fracos. Isso nos coloca numa posição de humildade, sabe? Vamos deixar o juízo para o justo juiz e vamos nós buscarmos a Deus e dizer, Senhor, né? Senhor, tem misericórdia. Por que eu estou falando isso? Porque no momento da aflição, as coisas do coração estão vindo para fora. Sabe, talvez as aflições prensam o coração e trazem para fora o que é mais denso, o que está lá no fundo da alma. Porque sabe, a gente, quando a coisa está tudo bem, só sai as coisinhas boas. Quando leva um choque, sai tudo. O que é que está no coração realmente? Sabe, talvez você seja novo e ainda não conheça um caminho tanto tempo com Jesus, ou talvez você seja alguém já com muitos anos de experiência. Sabe, o perigo de ser novo, tudo, é que bom, o Senhor está aí, ele tem amor, ele tem compaixão. No momento de aflição, a gente percebe que precisa de Deus, não é verdade? Mas ele sempre está aí o tempo todo. Por que eu preciso de Deus, de igreja, de amigos? Isso é orgulho. Nós precisamos uns dos outros. A gente não dá conta. A gente não consegue vencer sozinho certas coisas. Mas você pode ser um cristão já antigo e, se bobear, você pode ter entrado na linha religiosa. Bom, Deus me ama, não sei o quê, eu sou filho, e ele tem que fazer e tudo. Sabe aquela ideia que se a gente acha que é melhor que os outros, porque a gente é cristão há mais tempo? Também é orgulho. A gente tem que lembrar que sem ele não somos nada. Jesus afirmou, eu não vim para os sãos, para os justos. Bom, se você se considera agora bom, são e justo, então não é para você que ele veio. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Vamos voltar para a humildade. Nós precisamos dele. O mundo precisa dele. Tem que orar pela nação, pelos governantes, sim, para que Deus tenha misericórdia, para que tenham boas decisões. Porque brigar se A, se B, se C ou D, quem vai fazer a diferença é o Todo-Poderoso. Então, sabe? Lembra quando Jesus veio? Quando Jesus veio, ele causou uma certa decepção. Os judeus achavam que ia ser um cara todo-poderoso, não é que ia resolver todos os problemas deles, que ia ser um grande lutador, que ia ser, nossa, agora não, vamos ter o Messias, ele vai... Aí vem alguém de um lugar pobre, de Nazaré, mas como assim, de Nazaré? Não, de Nazaré não. Tinha que ser da grande Jerusalém, tudo bem, nasceu em Belém, cumpriu a profecia, mas eles não, sabe por quê? Frustrou as expectativas. Jesus não é como eles pensam, ele é diferente. É que Jesus veio aqui fazer a vontade de Deus e não dos homens. Sabe, ele falou, vim implantar o reino de Deus, e isso não mudou. Deus quer implantar o reino dele aqui, isso não mudou. Na hora da aflição, a gente começa a perceber que existem alguns de nós que, assim, tem mais aquela percepção de Deus como o Papai Noel, né? Você pede tudo que você precisa e ele põe de presente debaixo da sua cama. Sabe? Quando Jesus decepciona aquelas pessoas, ele não é exatamente o que ele imaginava, que ele é diferente. O que dizem, então, muitos dos homens? Alguns desprezam, e os que conheciam a Bíblia na época, não se importam com ele. E aí o que eles dizem? Crucifica, mata. E aí? Vai reconstruir o templo em 3 dias? E aí? Desce da cruz para a gente acreditar em você. É um clamor da multidão. Está dizendo assim, se você fosse nosso rei mesmo, você ia fazer o que a gente quer. Jesus não veio fazer o que a gente quer. Ele veio fazer o que o Pai quer. Mas o Pai quer o quê? Que a gente tenha uma vida abençoada, uma vida plena que satisfaz. Então qual é o conflito? O conflito é que a gente quer estar no controle. Não tem que ser do nosso jeito. Bom, o cristianismo é um pouco diferente. Né? Os interesses de Deus são os nossos. Sabe, irmãos?
Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa série imediatista. A gente quer uma resposta agora. O homem que deseja conhecer a Deus, ele precisa gastar tempo com Deus. E na hora da aflição, sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a gastar tempo pensando numa solução. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou sair? E se eu fizer isso aqui, arrumar um esquema ali e tal, e tudo, e a gente... E vai a ansiedade. E vai a ansiedade. Sabe? Ele não se ausenta de nós. Nesse momento a gente entende que a nossa fé às vezes não dá conta. Que as nossas palavras doces desaparecem. Até as orações desaparecem. Não conseguimos nem orar porque a ansiedade não deixa. Mas por quê? A gente não orava antes? Bom, talvez a gente não saiba direito o que é oração. Oração não é ritual, não é uma repetição. Sabe, talvez a gente está descobrindo que a oração não é um app de delivery de bênçãos. Você vai, faz o pedido, plim, a bênção chega. A oração é uma conversa com Deus. Sabe, muita gente agora que seguia a Deus para ser abençoado, se eu fizer assim, Deus tem que me dar uma resposta, começar a descobrir que, pô, mas e aí? Parece que Deus não está fazendo aquilo que eu quero. E agora que a coisa apertou, que a gente está em aflição, nós começamos a descobrir o que está dentro do coração. Quando Israel estava lá no deserto e passou um pouquinho de calor e passou um pouquinho de sede, o Senhor diz, eu provei você, eu permiti que você sofresse aflições, para você saber o que havia no seu coração. O momento da aflição revela o nosso coração. Então, eu queria convidar você a pensar o que está saindo do coração. E é interessante, sabe? O que é que sai do coração? Olha, o que tem lá. Então, estou mostrando um desenho para você aí. Na parte de cima, a branquinha, é o que sai no normal. Uma coisinha mais pura, uma aguinha mais limpa. Mas na hora que espreme, o que está lá no fundo vem para fora. Então, sabe, parece que no nosso coração, e aqui eu me incluo nisso, tá? Não estou criticando você, não. O nosso coração parece que tem umas coisas lá que, assim, sabe, é mais pesado, está mais profundo, né? Que nem a lama fica por baixo e a água fica por cima, sabe? E na hora da aflição, a gente começa a falar algumas coisas. Sabe, quando está tudo bem, nosso coração solta aquela água pura, não é isso? Não. Ai, nossa, está tudo maravilhoso. Ai, que coisa boa. Nossa, parece que está tudo tão bem. Só que aí a coisa espreme e o que é que sai? E começa a sair. E começa a sair umas coisas não muito boas. Sai em casa, lá em casa, especialmente em casa, né? Na família. Até nas redes sociais sai. Não é verdade? Sabe, quando nós não estamos bem no coração, as coisas não vão bem. Porque o coração é que determina os rumos da vida. Do coração procedem as saídas da vida. Se você tem que guardar uma coisa, diz Provérbios, guarda o seu coração. Sabe, e a gente às vezes não olha no nosso coração, a gente vai viver na vida. E aí as coisas mais leves ficam por cima, mas as pressões jogam os que estão lá no fundo. Lembra da mensagem passada? Jesus está no Getsêmani, o lugar de prensar azeitona, onde se extrai o óleo, o azeite de oliva. Ele está sendo prensado, essa é a analogia. Passando uma aflição muito grande. Ele fala, Pai, seja feita a tua vontade. Eu não vou conseguir, mas seja feita a tua vontade. Quando você prensa um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que sai é, eu confio em ti, independente das circunstâncias. A fé é provada nesse momento. Por isso que Jesus falou, na verdade, assim, uma árvore boa não produz frutos ruins. E uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. A pessoa boa tira boas coisas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês dizem, me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? O Senhor está dizendo, olha aí o coração.
Tiago diz, pode de uma mesma boca sair bênção e maldição? Pode uma fonte jorrar água amarga, água doce? Pode produzir espinho e figo? Está dizendo, o problema está no coração. É preciso nascer de novo. Permanecer na ansiedade é tentar achar uma solução por si mesmo. É confiar apenas em si mesmo, nas possibilidades humanas. Você sabe qual que é o antídoto para a ansiedade? A gente sabe como cristão, é a oração. A única coisa que remove a ansiedade é a oração. Mas para orar, de verdade, nós temos que ter uma confiança total nele. Minha esposa compartilhou esses dias um texto comigo dizendo o que a oração é para você. E eu coloquei aqui, o que a oração é para você? O que a oração é para mim? É um step? É um carro reserva? É um GPS? Porque basicamente a gente trabalha assim, nós estamos no controle, nós estamos dirigindo, e a oração, se der alguma coisa errada, a gente ora. Bom, pegou um buraco, troca o step. A oração o carro deu alguma coisa errada, tudo bateu, é o carro reserva. Mas estou no controle. Quando na verdade a oração devia ser o GPS, dizer, para onde eu vou? Que é Jesus Cristo que é o Senhor da nossa vida. Na hora da aflição, a única coisa que responde de verdade e acalma o coração é essa presença, essa intimidade com Deus. Por isso orar, quero lembrar você que orar é abrir mão do controle. Orar é confiar totalmente no amor do Pai. O Pai me ama, Deus Jesus, Ele não vai me abandonar. A questão é que a gente tem planos, a gente tem ideias, a gente não aceita. Mas eu vou ter que mudar, reduzir meu padrão de vida, o que eu vou fazer? Eu sempre fiz isso, eu não sei. A gente começa cheio de temores. Sabe, gente, a palavra de Deus está dizendo, olha o que está saindo do seu coração. E sabe o que acontece? Tudo isso que sai do coração afeta primeiro ali a nossa casa. Como é que está o ambiente da nossa casa? Como é que está o ambiente dos relacionamentos? Porque sabe, se sai coisa boa, legal, mas na hora que espreme e começa a sair sujeira, lama, porque já estava lá no coração e a gente não tinha cuidado, o ambiente fica pesado, fica difícil. Como é que estão os filhos? Como é que estão marido e mulher? Os amigos? E o trabalho? A casa pode ser também o grupo da sua família, porque a gente comunica, às vezes não estamos todos na mesma casa. Não é? O trabalho também. Agora que esse negócio de home office tem uma coisa terrível, né? O quanto a gente confia nas pessoas que estão lá no home office, os que podem. Será que ele está enrolando ou está fazendo direito? A confiança é tudo. Confiança é a base de um relacionamento. Mas é muito difícil confiar numa pessoa, em alguém, sem que confie em Deus, não é verdade? Então, sabe, como é que está o ambiente? Aquela fé que ocupava só o topo do coração já foi e agora vem aquela ansiedade. Precisa ter arrependimento. Precisa dizer, Senhor, isso que está saindo do meu coração não devia estar aí, me arrependo. Senhor, isto tudo que está saindo do meu coração, eu me arrependo. Eu vi uma frase do A.W. Tozer, um escritor, um pensador muito bom, ele diz assim, se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer. Eu vi essa imagem que você está vendo aí do oleiro pressionando o barro. E eu fiquei pensando, às vezes as coisas estão pressionando. O Senhor está dizendo, não tem algo melhor, eu preciso moldar a sua vida. Mas se o barro resiste, endurece, ele não pode fazer nada. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Como foi com aquele povo no deserto, que eles não ouviram a minha voz. Eles morreram no deserto. Sabe, nós que somos cristãos, e você que está ouvindo aí. O Senhor falou,
Você vai passar aflição, mas a aflição não vai dominar você. Eu quero terminar. Eu estava pensando sobre estas coisas. Porque, sabe, eu me vi eu mesmo com certas preocupações e ansiedades. Eu falei, nossa, eu pensei que eu não tinha isso. Mas aí, quando espreme, Deus começa a mostrar, olha, tem uma coisa aí no seu coração. Não devia estar aí. Por que essa dúvida? Por que esse medo? A gente não é mais escravo do medo. Nós cantamos agora há pouco. A gente não é mais escravo de nada. Eu estava pensando sobre isso, sabe? Eu queria falar com você isso no final aqui. Que parece que, enquanto não existem certas situações para a qual realmente não temos uma saída, não temos um plano B, a gente não entrega o controle. Nós estamos dirigindo e estamos dizendo que Deus está no controle da minha vida, mas não está. É que o que Deus está pedindo para onde... A direção que Deus pediu para você é que você quer ir também, então está tudo bem. Então eu imaginei a seguinte situação. Imagina que você está dirigindo um carro. Eu imaginei eu dirigindo um veículo, um jipão daqueles 4x4 para passar em coisas difíceis, né? É um negócio, Jesus está lá do meu lado. E você passa pelas montanhas, engata o negócio e vamos embora. Eu nunca dirigi um 4x4, né? Eu só vi em filme. Mas eu vi aqueles negócios subindo. Jesus está lá com você, você está todo feliz, anda por tudo quanto é canto. Né? Mas de repente a coisa fica preta, a coisa fica escura. De repente, sabe o que acontece? Acontece que começa a chover, fica escuro, não tem mais estrada, não tem mais acostamento, é mato daqui, é mato de lá. Você liga os faróis, isso não é suficiente, está tudo coberto de lama, e está tudo escuro, e Jesus está do seu lado. E aí Jesus pergunta para você, César, você me ama? Aí você está dizendo, agora Jesus, agora pergunta isso agora, porque temos um problema aqui, olha o negócio. E ele pergunta, você me ama? Você me ama mais que essas outras pessoas que não me conhecem, que nunca quiseram que eu fosse Senhor da vida delas? Você me ama? E é como Pedro, eu digo, Senhor, puxa, claro que eu te amo, mas olha, temos um problema aqui, a gente pode estar perdido, pode morrer aqui. Jesus pergunta de novo, você confia, César, no meu amor? Você acha que eu quero o melhor para você ou você acha que eu não me importo? Claro, Jesus, claro, mas Fabi, para onde nós vamos? Ele falou, não sei, para onde você está indo? Mas não é por aqui, Senhor? Você me pergunta, você está dirigindo um tempão aí, você não perguntou para mim. Você está dando volta, está dando volta, está dando volta. Para o carro, deixa eu dirigir. Não, senhor, fica tranquilo, é só o senhor falar, o senhor não precisa dirigir, não precisa desgastar dirigindo, o que é isso? Eu dirijo, o senhor fala para onde e eu dirijo. E não dá para parar agora, no meio da tempestade, no meio desse lugar aqui. O Senhor olha para mim e diz assim, você não entregou a sua vida para mim? Eu não sou o Senhor? Eu falo, sim, tu és o Senhor. Mas você sabe, dirigir é meu trabalho. O senhor sabe, né? Dirigido por mim, né? Mas guiado por Deus, né? Frase de caminhão, né? Frase de para-choque de caminhão. E aí, Jesus fala, é verdade, você deveria, se você continua dirigindo, você está dirigindo para onde você quer, você não está me ouvindo. E parece que não está adiantando para o carro. Então eu paro o carro. Eu pergunto, o senhor vai sentar? O senhor vai dirigir? Ele fala, eu não preciso sentar aí. Para o carro. Tira as mãos do volante. No meio da escuridão, o carro começa a virar. Outra direção. Na verdade, o carro começa a levantar. Ele começa a passar por cima dos matos, começa a passar por cima das pistas, começa a passar por cima de outras coisas. O carro começa a ir numa direção que não tem caminho. Ele começa a ir para um lugar que não tem estrada. Como aquela música do Dom Moen, Deus fará um caminho de nunca existir. Fará caminhos no deserto, rios no ermo. Ele faz o carro. Ele não precisa botar a mão no volante. Ele é o Todo-Poderoso. E aí, então, ele vai para onde não tem estrada, não tem placa, não tem luz, pousa numa pista que eu nunca tinha estado, numa estrada que eu jamais teria pegado.
E o carro continua dirigindo ali. E o Senhor fala para mim assim: agora que você confia em mim, para de se preocupar. Quero falar sobre o seu futuro. Eu quero falar com você sobre as coisas maravilhosas que eu tenho para você, porque eu não mudei. Não mudei de plano. Mudou a circunstância, mas eu não mudei. Mudou a sua situação, mas o meu amor para você não mudou. Você mudou, você deixou coisas te dominarem, mas eu não. Eu sou o mesmo. E aí, o carro está na estrada andando, estou sem as mãos no volante. Eu sou tentado a pegar o volante de novo. A olhar para o GPS, para saber onde está indo. Mas eu não sei para onde estou indo agora. É uma situação que eu nunca passei antes. E Jesus fala assim: olha para mim. O carro irá onde ele tem que ir. Enquanto você olha para mim, eu conduzo a sua vida. Esse caminho que você está passando, você não passou ainda. Mas eu sei. E eu imaginando essa conversa, eu perguntaria para ele: Jesus, não vou mais dirigir? Ele fala: claro que você vai dirigir. Você consegue dirigir agora? Eu falei: não, não consigo. Ele diz: quando ficar de dia, o caminho for reto, você pega o volante de novo. Eu vou estar sempre aqui. O Senhor diz assim: eu fico feliz que você dirija. Eu gosto. Mas quando estava dando tudo certo, você estava dirigindo bem, você estava pensando que era o seu caminho, não era no meu. Enquanto você andou nos meus caminhos, tudo foi bem. Mas na aflição, você tem que aprender uma coisa. Na aflição, você tem que continuar ouvindo a minha voz e dirigir para onde eu mandar. Ou então você tem que chegar naquele momento que fala: Senhor, agora vai ter que voar esse carro, eu não sei fazer isso. E você deixa que eu cuido. Às vezes vai parecer que você sabe a direção. Às vezes vai parecer que é que você escolheu e você decidiu, mas na verdade sou eu que estou aqui, te dirigindo, te abençoando. Eu respeito você. Se você não me quiser como Senhor, tudo bem. Mas da minha parte eu nunca quero te deixar. Sabe, eu fiquei pensando, eu preciso me arrepender do meu orgulho, sabe? Começar a confiar mais nele. Se a gente aprende a confiar em Jesus na aflição, a gente não vai ousar fazer outra coisa senão obedecer a ele quando nós estivermos com o vento a favor. Por isso eu quero deixar o texto final. Tudo isso para chegar aqui. Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem. Em vez de ficar preocupado, orem. Orem. Pedindo a Deus aquilo que vocês precisam. E agradecendo por tudo que Ele já fez. Agradecendo. Já pede dizendo: eu sei que eu posso confiar em Ti. Qual é o resultado da gente orar no meio da ansiedade? Vocês experimentaram a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ou seja, aquela paz que não dá para compreender, porque está tudo dando errado, parece que não tem nada, mas na aflição você ora, em vez de se preocupar. Agradece por tudo que Ele já fez e experimenta uma paz que excede o entendimento, que guarda o coração e a mente. Significa que guarda os sentimentos e guarda os pensamentos. Significa que você começa, você estabiliza, sua boca fala as coisas, o seu coração é limpo. Você não vai ter nem problema cardíaco, nem mental. E você vai começar a falar as coisas do reino dos céus. O reino dos céus, que Ele disse que já está dentro de nós, está dentro de você. Vamos orar. Feche seus olhos um instantinho. E se você percebeu que do seu coração saiu o que você não
Bom, você não gostaria, mas estava lá. Se arrepende e fala, Senhor, quero confiar em Ti de verdade. Quero entregar nas mãos. Eu não quero ficar escravo de medo. Eu não quero ficar escravo de circunstâncias. Eu não quero ficar reagindo. Começa a oração agora. Ele sabe tudo que você precisa, mas Ele quer que você diga. Ainda a palavra não chegou na sua boca, Ele já conhece, mas Ele está dizendo, fala comigo. Porque eu quero te responder, eu quero te anunciar coisas grandes que você não sabe. Pai, eu oro por cada coração aflito nesse momento. E eu também me uno a todos os meus irmãos. Não sou diferente nem melhor, Senhor. Todos nós somos feitos, todos nós somos pó. Todos nós precisamos de Ti. E aqueles de nós mais experientes podem facilmente cair no orgulho da religiosidade. E aqueles de nós menos experientes podem facilmente endurecer, ou ser uma terra rasa e desistir. Senhor, o Senhor não desiste. Nós também não. Entregamos o controle das Tuas mãos. Entregamos o controle das Tuas mãos. Paramos e falamos, Senhor, é Teu. E deixamos o Senhor guiar. O Senhor vai mostrar caminhos novos. O Senhor vai mostrar direções novas. Eu não estou vendo a estrada, mas não precisa. O Senhor cria a estrada. O Senhor faz o carro voar. O Senhor faz o que tem que fazer. Por isso entregamos a Ti, Senhor. Oro especialmente por aqueles que estão conseguindo, que tem que acertar coisas em casa, que falaram besteiras, que têm humildade de dizer para a mulher, para o marido, para os filhos, me perdoe. Eu posso ter ficado nervoso, mas não justifica a minha atitude. Me perdoe. Me perdoe. Para o pecado não há justificativa, só há justificação. E ela já foi feita na cruz. Basta pedir perdão e dizer, eu preciso de ajuda. Pai amado, aqueles que estavam sofrendo por medo, reagindo ao medo, que venha agora a Tua paz. O Senhor diz claramente na Tua palavra, vocês não receberam um espírito de escravidão para viver com medo, mas receberam um espírito de adoção que diz, Abba, Pai. Por isso agora nós falamos, Pai, Abba, Paizinho, confiamos em Ti. Confiamos no Teu amor, não vamos ficar perdidos. A Tua bondade não mudou, a Tua graça não mudou. Recebemos descanso agora. Recebemos a paz que excede a todo entendimento. No nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou